Certo. Mas escreve no chat para a gente de onde você está falando e como você ficou sabendo da oficina. Faz uma apresentaçãozinha breve para a gente aí, para a gente saber, se for possível. E eu me apresento aqui mesmo? Ou eu Pode, coloco... pode. Oi, meu nome é Olá. Bianca Quaresma, eu sou de Belo Jardim, Pernambuco, no interior de Pernambuco. Eu estudo teatro há 3 anos, eu estudo e pesquiso teatro há 3 anos e recentemente eu também comecei a pesquisar dança contemporânea. E aí eu fiquei sabendo desse curso porque eu estava procurando no Simpla, e aí gostei da descrição, e aí me inscrevi e cá estou. Porque no nosso grupo de dança a gente tem um caderninho que a gente faz toda a pesquisa de corpo e de cena e tal. Enfim, aí eu achei que o curso poderia ajudar muito, mas ontem eu tive uma reunião, porque eu tenho um espetáculo amanhã e acabou atrapalhando, eu não consegui vir ontem. Aí hoje eu vim bem na cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Não E eu tem espero importância. ficar aqui até o final. Tá certo. Bianca, não tem importância, eu avisei ontem que pela metodologia e todos esses contextos que a gente está passando, a gente ainda não está tão habituado com a questão da virtualidade, então eu vou fazer uma revisão hoje, e aí que a gente fez ontem já a parte teórica e já começamos uma parte prática. Hoje a gente vai ter uma outra dinâmica, mas eu vou revisar um pouquinho aqui, e como você já é da área e já tem 3 anos aí que estuda teatro e pesquisa, você vai pegar rapidinho. Então, não vai ter problema, não. E qualquer dúvida, você pode perguntar. Pode liberar o microfone, perguntar, fica à vontade. Tá bom, muito obrigada. Vai ser ótima a revisão. Tá Obrigada. bom. E Vitória também, que eu li aqui, que é tatuadora, né, Vitória? Que eu então não te conheço, você está interessada e vê o que está acontecendo, né? Então, vê o que está acontecendo aqui. Você deve ter lido lá a chamada, e aí estava escrito sobre a questão da Audi Blanc e a questão criativa, né, de pensar projeto. Então, assim, a oficina não é para a gente escrever projeto, mas é para a gente trabalhar como ser fértil, né? A imaginação, é pensar nas ideias, é pensar nessa questão da criação. E quem trabalha com tatuagem, lógico que também aqui a gente tem gente que trabalha com moda, tem gente que trabalha ou é público, a gente está falando de um campo de criação. É assim, é claro que tem toda a cópia, né, a repetição em todas as áreas, mas o que eu estou tratando aqui é no campo da criação. O que você, se você se coloca como artista mesmo, tatuadora, artista, qual que é a linha que você segue, aí você vai conseguir entender um pouquinho do que a gente está tratando aqui. Aí, tendo dúvida, escreve no chat, já que você vai participar com a gente no chat, aí eu acompanho. Dani Sartori também não estava ontem. Dani, caindo aqui agora de paraquedas, pode se apresentar. Tem outras pessoas também que vão fazer a oficina hoje. Se você puder colocar para a gente de onde você está falando, como você chegou aqui, seu interesse. Eu estou acompanhando, viu, Vitória, aqui escrito. E aí, quem não puder falar por várias questões, pode escrever também no chat, que eu acompanho. E agora eu vou fazer uma revisão rápida, mas antes de começar a revisão, eu queria, Theo, que você fizesse um favor a Theo, que estava aqui com a gente ontem, que você abrisse a oficina hoje lendo a produção de ontem, se for possível, o que a gente fez ontem. Aí que você abrisse aí para a gente nessa leitura e a gente escutasse então a Theo. Pessoal, vou tirar meu microfone. Vai lá, Theo, quando tiver à vontade. É só me achar aqui agora.
Ok. Eu sou Teogine. Gosto de ler, dançar, comer, gosto de laranja. Não gosto de cogumelo, prefiro jiló. Se eu fosse uma fruta, eu seria abacate, porque é gostosa. Eu sou verão, porque sou quente. Minha casa é o melhor lugar. Meu país é grande. Minha cidade, importante. No mundo, preciso mudar a forma de amar. Trabalhar é distração. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Acordar, novo, escuro, recolhimento, calor e cansaço. Cachoeira. Cheiro da beira do rio, terra molhada, ruído, sons da água batendo nas pedras, gotas caindo nas folhas secas, areia, pedra, folhas. Passional. Sou um ser totalmente passional, desatino. Não sei conviver com pessoas mais ou menos. Eu sou composta por urgências. Metades nunca foram o meu forte. Ausências. Pouco não me serve. Viver é experimentar quase tudo. Alegrias, dores, lembranças e saudades. Viver é buscar, encontrar, perder e despedir. Viver é sonhar, esperar e fazer. Fazer até quando não se quer. Ótimo, Theo. Daiane, você pode ler o seu? Você está aí presente com a gente, pode liberar o seu áudio. Isso, e ler na sequência. E depois a Niuara vai se preparando também, entra logo quando a Daiane acabar. Obrigado, Theo. Muito bom. Eu sou Daiane. Gosto de escrever, não gosto de laranja, prefiro amarelo. Se eu fosse uma fruta, seria uma pitaia, porque vem de um cacto. Outono, folhas caem, colorida, valorizado, pequeno. Mudar alguém. É preciso. Eu sou a maré viva. Nuvem, lua, chá, folhas, pão, café. Salgado, arenoso, quente. Paixão, emoção. Urgências, tristezas. Esvaziar. Ruídos, cheiros, sabores, texturas. Sou pensamento, sonho, desejo de fazer. Medo, receio de tentar fazer. Se eu pudesse ter mais coragem para ignorar as regras lógicas da frustração. Eu sou Niuara. Gosto de caminhar, não gosto de mentiras, prefiro sabor salgado. Se eu fosse uma fruta, eu seria laranja, porque é refrescante. Eu sou verão, porque é quente. Minha casa é meu sossego, meu país, meu Brasil, minha cidade, minha casa. No mundo eu preciso mudar nada, só plantar. Trabalhar é prazeroso. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Noite fria, aconchegante, dia quente, luz, tarde longa. Montanha, cheiro de mato, ruídos, vento, sabores, lima, textura rochoso. Estou movida pela paixão. Minhas alegrias são intensas. Em Tupumidi, ausências. A vida é um sopro. Sopro que nos joga para fora do ventre e nos lança em um mundo desconhecido. No desconhecido encontramos momentos únicos de prazeres e dor. Quem não aguentar, pede o fim. Ótimo. Isso, muito bem, gente. Muito, meu cabelo todo atrapalhado por causa do ventilador aqui soprando do meu lado. Muito bem, pessoal. Então, quem está aqui agora, a Bianca, que está aqui de primeira vez, eu não sei se as outras que estavam aqui caíram, que eu não estou vendo aqui mais, não está aparecendo para mim, não.
mas o que a gente vai fazer, o que a gente fez ontem? Essa foi a produção de ontem, e a gente já viu todo um potencial criativo, existe algo aí. Existe algo no que a Daiane leu, existe algo no que a Nilara leu, e existe algo no que a Theo leu, e criou e escreveu. Essa oficina, ela chama a pesquisa de campo como força motriz. E aí eu propus, pensando, essa pesquisa de campo, quer dizer, ir para campo, mas não necessariamente a gente ir para um campo específico e sair para a rua, fazer uma pesquisa em si. Mas quais são as maneiras de você chegar nesse campo? Quais são as maneiras de você pesquisar? Quais são as maneiras de você sentir? Então, nesse trabalho, a proposta foi o nosso caderno de anotação do que a gente observa, do que a gente vê e do que a gente pesquisa, transformar ele num caderno poético, transformar o que a gente vê, observa, escreve, analisa e pesquisa em imagens, em sensações. E aí a gente vai despertar o potencial criativo, identificar, né, e despertar o potencial criativo de cada um. E aí, aqui a gente está falando com artistas e com não artistas, com o público, espectadores no geral, e aí a gente vai buscar encontrar, vamos despertar o nosso potencial criativo, porque todo mundo precisa. E a gente está aqui para criar, porque se a gente não tivesse aqui para criar, a gente não estaria nem na frente desse computador, a gente não estaria vestido, a gente não estaria de óculos, com essas cores todas, porque tudo vem da criação. E despertar esse potencial, identificar também, porque cada um tem o seu modo de criar, cada um tem o seu modo de perceber. Então, ontem, a gente falou sobre essa pesquisa de campo, mas não como a gente escuta falar, ir para campo é você ir visitar uma aldeia, é você ir para uma favela, ir lá ver qual é o movimento de lá, você ir para um bar, ir para algum lugar e fazer uma pesquisa antropológica só ali naquele contexto. Mas não, eu passei ontem, vocês sabem disso, eu falei sobre esse caderno poético e eu passei algumas metodologias para perceber, para a gente observar quais foram elas. Quem lembra aí alguma e pode falar para a gente nesse processo de revisão? Vocês falam só o nome e eu explico o que era, dando um exemplo rapidinho. Que a gente sabe, quanto mais a gente repete, mais a gente lembra e mais internaliza. Daiane, fala o nome de uma das metodologias que eu passei ontem. Professor, eu não estava no começo, né? Ah, verdade. Ó, cartografia, o Raoni já soprou ali. Theo, vamos falar mais um. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar a palavra, fenomenologia. Isso, fenomenologia, cartografia. A Nilara lembra de alguma outra? Por isso, Bianca, você vai ficar tranquila que eu vou repetir, que eu gosto de fazer uma revisão, porque não custa nada lembrar, né? Então, olha só. Eu acho. Como? Etnocenografia, eu acho. Etnocenologia. Cenologia, desculpa. Isso, etnocenologia. Então, olha só, a cartografia, o nome carta, tem a ver, se a gente for, mapa. Então, a cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica. Então, os movimentos, se a gente for pensar num trabalho cartográfico, é mapear. Então, a gente, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com mapear o vírus, mapear o coronavírus. Não deixa de ser. A gente está fazendo um trabalho cartográfico, porque a gente tem várias formas de mapear o vírus. A gente vai mapear o vírus as cepas e os países e as regiões, a gente pode mapear pelas idades, a gente pode mapear pela sequência dele do RNA, a gente vai ter várias maneiras de mapear. Então, é a gente desenhar isso, é representar isso, colocar isso lá. No campo das artes, Bianca e companhia, a cartografia, ela vai ser o quê? A gente não vai fazer uma operação científica, mas a gente vai fazer uma operação artística, técnica, que seria a gente buscar formas
de expressão ou representação de objetos e de elementos e tal, a partir desses mapas. Então, por exemplo, quais são as manifestações artísticas do seu estado, da sua cidade, aí você pode mapear eles. Quais são as classes sociais que está rodando em determinado bairro, zona, e a partir dali a gente vai, a partir daquele mapa, ele vai trazer para a gente elementos criativos. Então, mas para a gente começar um processo. Para a gente começar um processo criativo, não é, claro, tem gente que começa um processo criativo pela intuição, porque a arte em si também, gente, ela tem uma coisa que a gente não explica. A arte tem também uma outra conexão que as pessoas podem fazer, e ela pode chegar por um plano que vai ter gente que vai falar que eu estou aqui conspirando, mas a pessoa pode falar que a inspiração dela é para um extrafísico do que está aqui. Então, o que acontece? Só que quando a intuição não vem, Theo está lá sentadinha esperando a intuição, coloca a mãozinha dela na cabeça lá, fala, oh, meu Deus, me dá uma poesia. E aí Deus vai lá e não dá poesia para ela. Mas a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que buscar maneiras de adubar, de fertilizar, sei lá, o nosso campo. O nosso campo, para quê? Para que a gente consiga criar. Tem gente que está aí, que quer fazer um projeto, quer escrever, quer encenar, quer fazer qualquer coisa, mas ela não consegue começar, porque ela não se preparou, ou ela tem que buscar o processo dela, porque é individual de cada um, para ver por onde eu começo para criar. Então, nessa oficina, quando eu falo na cartografia, o primeiro momento, eu falei, bem, a gente pode começar a mapear algo, e a partir dali começa não é você mapear uma cidade, mapear o coronavírus, e sair lá e levar aquilo para o palco, levar aquilo para a tela. Não, aí você vai fazer todo um processo de falar, bem, agora eu vou traduzir isso para a arte, para a minha arte, seja ela a música, seja ela a nossa amiga que estava aqui, que já caiu, a tatuagem, seja ela o teatro, seja as artes visuais, o que seja. Mas nós vamos ter os nossos processos de criação. Então, a cartografia é usado nos trabalhos artísticos. Eu até apresentei esse livro aqui ontem para vocês, que chama O Teatro Invadindo a Cidade, Marcelo Souza Brito, lá da Bahia, da UFBA, e ele trabalha com esses processos. O Teatro Invadindo a Cidade, e o outro livro dele é O Teatro que Corre nas Vias. Então, não custa nada lembrar, e o título já é muito interessante, O Teatro que Corre nas Vias, ou seja, que está tudo aí, é a nossa maneira de olhar. Agora, eu vou olhar como no método cartográfico e mapear, eu vou olhar, aí vem o outro, a fenomenologia, eu vou olhar a partir dos fenômenos, Bianca, na fenomenologia, que é um pensamento filosófico, uma descrição dos fenômenos em sua natureza aparente e ilusória. Então, você vai descrever os fenômenos na aparente e na ilusória. Por quê? Como que a Theo descreveu o abacate, descreveu a chuva, descreveu o amor, é a maneira dela. Então, o que acontece? A fenomenologia, ela vem dando ferramentas para a gente para ler os fenômenos em si a partir da experiência dos sentidos humanos. Então, qual que é a experiência do sentido humano? É o cheirar, é o olhar, é o tato, é o paladar, é a audição. Então, como que você percebe o mundo a partir dos seus sentidos? Então, as artes, ela vai beber aí também, porque eu vou falar, olha, o que é um café? O que é um abacate? O que é uma laranja? Descreve para mim a partir do nariz. O abacate a partir do nariz. O abacate a partir do tato. E a laranja a partir do nariz e a laranja a partir do tato. É uma outra coisa. Então, nós que vamos pensar nas artes, a gente sai da caixa. Tem que sair da caixa. Porque se a gente ficar na caixa, nós estamos na parte técnica, científica, de descrever determinado objeto. E a gente vai além. Então, a intuição, a criação, ela vai além do que a gente está simplesmente observando. Dei o exemplo ontem, eu estou olhando aqui para uma porta daqui de casa. Eu não vou descrever só essa porta, eu vou pensar assim, o que está por trás dessa porta? Árvore.
a floresta, alguém que trabalhou, que tirou, que cortou, que pintou e que deu pão na mesa dela, porque ela vendeu isso. Então, isso gerou para ela alguma coisa. Então, é a gente descrever esses processos de maneira artística. Mas por que disso? Para trazer um exercício criativo. Para vocês abrirem e falar assim, ó, como que seria uma metodologia de criar? Será que é só esperar a intuição? Será que... A Marília estava aqui ontem, né, Marília? Você também é do Pernambuco, não é? Marília também conhece você, Bianca? Conhece, então tá bom. Ela estava ontem com a gente, então estou revisando aqui, viu, Marília? Então, gente, existe um mecanismo para criar. Claro, tem gente que aquilo é natural. Assim, é natural que eu digo assim, ela tem um start tomando banho, ela tem um start lavando roupa, mas enquanto a gente começa a trabalhar profissionalmente, a gente vai precisar de quê? De criar ambientes criativos. E de propor também adubo fértil para aquelas pessoas que a gente está querendo que crie. Então, ontem eu tive que lançar instrumentos, eu tive que trazer ferramentas aqui para a Tel, para a Daiane, para a Niuaras, para elas criarem, para a Marília, para elas criarem. Então, a gente vai precisar fazer isso, não é só esperar cair do céu, não. Pode cair, eu não estou dizendo o contrário, não. Pode cair do céu, sim. Eu também trabalho com essa ideia. Pode estar a Tel ali do nada, dormindo, e pum, e vem alguma coisa na cabeça dela. Aconteceu com muita gente, com muito cientista, com muita gente de cair do céu alguma coisa. Mas enquanto não cai, entendeu? A gente está trabalhando. Porque eu até acho que para cair do céu tem que estar com o terreno fértil, porque senão cai e não adianta, né? Cai e não cresce. Então, bem, a fenomenologia, o segundo, são os objetos percebidos pela intuição pura. Essa palavra também o povo da ciência não gosta, não. Mas a gente da arte gosta, da intuição. Então, o que é? Objetos percebidos pela intuição pura. Estar consciente de algo. Então, o abacate que a Tel disse que quer ser, não é o abacate que o cara está vendendo lá na feira, por si só. A laranja que a Daiane gosta, não é a laranja que está exprimida naquela caixinha do Suco Vale. Não é essa. Talvez pode ser a laranja que a avó dela espremeu um suco para ela, lá na roça, lá não sei aonde. Pode ser essa laranja. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Com objetos percebidos pela intuição pura. Estar consciente disso. E eu falei ontem uma frase, focar na experiência. A gente tem que, se vocês querem sair para criar e querem hoje escrever um projeto com uma coisa, com algo criativo, interessante, poético para fazer sentido, esteja presente. Presente na experiência. Quem é atriz e ator aqui sabe que se não tiver presente na cena, quem está assistindo vocês, mesmo não tendo experiência nenhuma, sabe que vocês estão canastrando. Sabe? Então, assim, pode não ter... o Alex está aqui com a gente, ele não é ator, mas se ele assistir, ele sabe se a Bianca está canastrando na cena. Por quê? Porque se ela não tiver presente, ela não traz a verdade cênica. Então, a gente vai precisar focar na experiência. Pisou na lama, sente a lama. Sente a lama. O que é a lama? Sente a lama. Pisou na areia quente, sente a areia quente. Agora, faz isso no palco para mim. Caminha no palco como se estivesse pisando na lama. Você pode ser bem canastra, se você não tem essa experiência. Aí pode ficar uma cena muito fraca. Você vai só me contar que está pisando na lama. Mas eu não quero que você me conte, eu quero que você me mostre que ali é lama, que ali é areia, que ali é quente, que ali é brita. E aí isso vai ser por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com focar na experiência nos nossos sentidos. Então, eu falei ontem também que o interesse da fenomenologia não é o mundo que existe. Não é o mundo que existe, mas o modo como o conhecimento do mundo se realiza para cada um. O mundo que existe está aí. Agora, o que é que a gente quer como artista pensando na fenomenologia? É o conhecimento do mundo, como é que ele realiza para cada pessoa. O que é o cheiro de terra molhada para cada um? Isso me interessa.
Talvez a Daiane fale, ai, Deus me livre, eu quero asfalto, estou cansado. Morei a vida inteira em casa só de chão de terra. Aí ela tem horror. E talvez a Bianca, que mora em apartamento, fala, nossa, meu sonho é viajar para uma casa de campo para poder pisar na terra molhada. Então, quer dizer, é o mundo e a experiência para cada um é diferente. Então, pensemos isso aí na fenomenologia. O outro que eu falei para vocês ontem é a etnocenologia, estudo da cena e da etnia. O que é etnia? Culturas, os grupos étnicos. É pensar que a gente tem práticas espetaculares ou práticas comportamentais que elas são espetaculares das culturas. Então, por exemplo, nós temos se a gente for pensar assim, olha, o funk do Rio de Janeiro, o funk no Rio, o rap carioca, o boi amazônico, o frevo pernambucano. Então, o que a gente tem? A gente tem práticas espetaculares. A gente vai ter diferentes corpos ali que, pela sua cultura, pelo o que está envolvido, ele reage diferente. Então, o corpo do rap, o corpo do samba ou do funk, o corpo do frevo e o corpo do boi bumbá. Aqui é boi bumbá, né, Theo? O bumba meu boi, boi bumbá. E o bumba meu boi do Maranhão. Eu acho que tem uma diferença aí. Bem, o que acontece? Gente, se vocês não entenderem alguma coisa, pode parar. Então, é buscar práticas e comportamentos espetaculares em diferentes culturas. É de pensar que existe uma teatralização das nossas ações cotidianas. Daiane está com a carinha que está na dúvida. Me fala a dúvida, Daiane, porque talvez sua dúvida é para todo mundo. Não, essa última aí me deixou um pouco na dúvida. A Tá bom. etnologia. Etnocenologia. Escreve aí, Raoni, para mim. Etnocenologia. A logia é o estudo. A cena está no meio. Ceno tem a ver com a cena em si. E porque nós estamos falando aqui dos artistas da cena. Quais são os artistas da cena? São os dançarinos, são os atores e as atrizes, os músicos, então os artistas da cena. Então a etnocenologia, etno quer dizer etnias, e etnias quer dizer, a gente fala sobre cultura, sobre grupos específicos, né, que tem grupos étnicos que compartilham de uma mesma cultura. Então, cada cultura tem a sua prática espetacular. O que é prática espetacular? Espetacular, eu estou entendendo aqui como teatro, como espetáculo, é aquilo que você faz para o olhar do outro. Quando você, por exemplo, vamos pensar, eu estou falando do Rio, eu falei do Rio e o funk, né? O funk carioca. Então, você pensa, existe um grupo que compartilha do funk carioca. E existe uma prática espetacular ali. Aquelas pessoas dançando, elas não estão fazendo teatro, mas se você observar de fora, ali tem um espetáculo acontecendo. A Anitta está fazendo o espetáculo dela lá, naqueles morros que ela vem. E ela soube valorizar isso, ela soube vender isso no estrangeiro. Ela soube fazer uma cena. Então, ela soube aproveitar disso e espetacularizar. Então, pegar uma coisa que é cotidiana para aquele povo lá naquele morro dela, que eu esqueci o morro dela, Vidigal, não sei, alemão, ela do morro dela, e ela traduz aquilo. E ela traz as práticas espetaculares daquele morro carioca e as pessoas se reconhecem, as pessoas gostam. E aí o que acontece? E quem está fora do Brasil entende como se fosse uma prática espetacular, um comportamento de um determinado povo numa determinada região. Não quer dizer que o Brasil inteiro é o funk carioca, mas para o estrangeiro ele acaba achando que porque ele não está estudando, ele não está entendendo onde nós estamos. Mas nós, como os artistas, sabemos que a gente teria, por exemplo, uma prática dessa do morro, a gente teria essa prática, por exemplo, aqui na Amazônia, com as nossas quadrilhas e o boi
do mesmo jeito que quem está lá no Pernambuco também, o frevo é muito forte para essas práticas aí, e o que acontece? Enquanto os meninos aqui dançam boi na escola, talvez lá no Recife, lá no Pernambuco, pode ter aula também que vai trabalhar com frevo. Bianca pode falar aí, enquanto metodologia para trabalhar o corpo, talvez, né, Bianca? O frevo, o maracatu são muito fortes aqui em Pernambuco. Isso. E, por exemplo, na Bahia, provavelmente uma aula de expressão corporal pode trabalhar a capoeira, porque a capoeira também é uma prática espetacular. Então, isso é a etnocenologia, o estudo da cena e da etnia, e aí a gente vai começar a fazer esses cruzamentos e entender, falar assim, olha, quero escrever um trabalho, eu quero escrever uma música, pintar alguma coisa, mas eu quero pegar pelas práticas espetaculares do povo. Aí você vai. Aí a Bianca pega o caderninho dela e vai analisar alguma prática espetacular da cidade dela, do estado. A Daiane, que é de Colorado ou Cerejeiras? Cerejeiros. Cerejeiras. Então, por exemplo, eu não conheço Cerejeiras. Ela vai ler Cerejeiras lá e ela fala, olha, pela etnocenologia, eu vou ver o que tem aqui de prática espetacular. O que as pessoas fazem no seu cotidiano, mas que chega a ser uma cena, chega a ser um comportamento espetacular, um comportamento teatral. Aí ela vai analisar aquilo e vai trazer para o campo. A Marília, que é atriz, já até o que é atriz, e a Bianca, que é atriz, em cidades diferentes, lugares diferentes, provavelmente já passaram por esse tipo de trabalho, de ter que beber numa fonte ali e transformar em outra. Então, agora, vamos pensar, para a Theo dançar uma quadrilha e um boi é muito mais fácil do que ela dançar um frevo ou um funk. Por quê? Porque ela já está inserida numa cultura de que práticas e comportamentos espetaculares que trabalha mais o boi e a quadrilha. E já, claro, mas isso não quer dizer muita coisa, né, gente? Que os brasileiros podem não conseguir dançar nada, mas pode não dançar nada, é para ser brasileiro e não dança nada, porque o povo acha que só por ser brasileiro já dança, e a gente sabe que não é assim. Dança na vida, talvez, né? Mas dançar mesmo, não. Então, o que acontece é a gente pensar que qual é a prática e o comportamento daquele grupo específico. E aí a gente parte para o último conceito que eu falei ontem, que é a antropologia cultural. Então, antropologia cultural, pensando na diversidade humana dos grupos organizados. E a antropologia cultural é uma das que é mais trabalhada. A etnocenologia é mais recente, mas a antropologia cultural, a antropologia já é mais forte dentro das nossas pesquisas etnográficas. Então, agora, quando fala etnocenologia, é uma pesquisa mais recente, eu acho que é de 1994, inicia na França e vem para o Brasil com o Armindo Bião, na Universidade Federal da Bahia. Então, assim, o estado que mais tem pesquisas na área da etnocenologia é o estado da Bahia. O Pernambuco já tem muita também, porque muita gente do Pernambuco vai estudar também na UFBA, na área de dança e na área de teatro. Então, provavelmente também tem. Agora, para a gente aqui na Amazônia, chegou pouco. Mas a antropologia cultural é o homem como elemento integrante de grandes grupos, de grupos organizados, não precisa ser grande não, mas são grupos organizados, e eles têm as suas produções criativas a partir da diversidade cultural humana. Qual é o problema disso? O problema disso acontece aqui em Rondônia. Bianca não sabe, que eu me apresentei ontem, eu sou professor aqui do curso de licenciatura em teatro, já tem 15 anos que eu trabalho aqui em Porto Velho, Rondônia, então estou falando aqui de Porto Velho, Rondônia, e nas disciplinas que a gente tem, uma da disciplina que é cultura afro-indígena, a gente às vezes tem sérios problemas. Por quê? Porque a partir da cultura que a pessoa está, ela às vezes ela não quer fazer uma pesquisa, um trabalho no campo afro ou no campo indígena por questões religiosas. Então, a gente já teve vários problemas com alunos aqui que eles não conseguem fazer o trabalho partindo da antropologia cultural pelas questões que já tem internas enraizadas. E isso acontece no Brasil inteiro, que a gente está num Brasil agora muito complicado com essas relações.
Então, muito preconceituoso. Então, para nós do campo artístico, só que a gente acha assim, o artista é mais aberto. Aqui, não, porque eu estou num curso de arte, estou no departamento de artes. E mesmo no departamento de artes, o bicho está pegando. Então, o bicho está pegando. Então, o que é que a gente tem que saber? Dentro de estudar a diversidade das culturas, a gente fala, será que eu não tenho um pouquinho de preconceito com alguma? Será que a gente não está com preconceito e aí a gente não consegue avançar com o nosso trabalho? Aí, se a gente tiver com preconceito, gente, o cadernozinho criativo nosso trava. Quer saber uma coisa? Para acabar com a criação é o preconceito. Quando a gente começa a ter o preconceito, porque ele vem também assim, ele vem um pouco de medo. E aí você começa a te... É como se fosse, eu esqueci a palavra, mas é como se fosse assim, olha, eu acho que não é por esse lado, eu não tenho coragem de escrever isso, vão pensar isso de mim, mas será que eu faço isso? Aí você começa a trazer os preconceitos, você não escreve. Então, se vocês tiverem os preconceitos, vocês não escrevem. Se vocês tiverem medo, falando, nossa, eu vou escrever uma comédia, o que o povo vai pensar de mim? Sendo que eu escrevo trabalhos pós-modernos, contemporâneos, aí você começa a ter problema. Fala assim, eu vou escrever um infantil, mas o povo me conhece fazendo trabalhos de pesquisa, teatro de pesquisa. A Bianca aí é de grupo de teatro de pesquisa, alguém vai e contrata ela para fazer teatro infantil e ela trava para escrever e para fazer. Por quê? Porque ela pode estar com preconceito, com aquele grupo, com aqueles fazedores de teatro, ou chama para fazer um teatro X e fala, isso é cata-níquel, não vou não. Aí começa o preconceito. Então, dentro do processo criativo, por mais que a gente não compartilhe de alguma coisa, a gente precisa entender a lógica a partir daquela cultura. Viu, gente? Isso é importante. Eu não preciso compartilhar. Eu não compartilho com o crime, mas eu preciso entender a lógica a partir daquela cultura. Então, isso é fundamental para o campo da criação. E isso parece tão básico, mas é a grande dificuldade nossa, e a dificuldade dos artistas, porque, por exemplo, os grupos feministas, de artistas feministas, às vezes está tendo tanto preconceito e tanta dificuldade, tal qual o machista. E aí está dando briga. Aí a gente começa a ter briga. O grupo que está trabalhando com questões afro, aí não aceita uma pessoa branca no grupo, ou não aceita um branco estar na cena. Se a Marília decidir fazer um trabalho sobre negro, ela está travada. Se a Tel decide fazer um trabalho sobre indígena, falar, mas será que é Índia mesmo? Tá entendendo? E aí começam os problemas. E isso tudo tem a ver com o campo criativo. Porque a gente, antes de escrever um projeto, se vocês estiverem querendo bater continência para os outros, não tem criação, não. Tem não. Então, para você criar, você tem que ser livre, dentro da medida do possível, porque a gente não é livre como um todo, né, gente? Mas na medida do possível, a gente tem que ter o mínimo da liberdade. Então, a gente tem que ter o mínimo. Até eu tenho que falar, eu vou tratar desse tema, eu vou buscar os mecanismos para ele. Agora, se ela falar, ai meu Deus, eu vou trabalhar aqui com a questão indígena, aí os índios vão começar a reclamar comigo, e vai começar a falar quem sou eu, o meu lugar de fala, aí ela já começa a não escrever e começa a teorizar demais. Então, essa é importante a gente pensar aqui, gente. A oficina chama pesquisa. A pesquisa de campo como força motriz, mas a pesquisa acadêmica em si não é para te engessar, não é essa pesquisa que eu estou falando, não. A pesquisa é tudo que a gente observa, analisa e reflete, a gente está pesquisando. Não vamos engessar, não. Vocês estão me entendendo, pessoal? Porque eu não vejo a cara de todos, mas se tá, eu estou seguindo. Niuara, pode colocar a mãozinha, escrever sim, isso aí. Então, pessoal, olha só, nesse contexto da pesquisa de campo e essas metodologias que eu estou falando para vocês, vocês podem trabalhar com elas tudo misturada também, sabe? Porque eu estou passando elas para vocês como se fosse starts, jogando, é como se fosse, a gente fala
brainstorm, é jogando as ideias. Agora, claro, se você está num trabalho acadêmico, aí alguém te fala assim, Marília, qual é a sua metodologia de pesquisa? Aí ela tem que falar, eu estou trabalhando com a fenomenologia, porque aí o povo cobra uma coisa e enquadra ela. Mas aqui eu não estou querendo enquadrar, e isso é o problema. Você pode misturar, porque a gente, como brasileiro, a gente por si só é misturado. Eu falei ontem, a gente é indígena, é negro e é estrangeiro. Então, as nossas matrizes já são misturadas. Não cobre uma questão pura, não. Não cobre isso, não. Então, o que eu estou falando é para a gente beber nessas fontes e dar um start, igual a gente viu hoje, e ontem, né, a produção que cada um fez básica, mas fez uma produção a partir de starts, a partir de ser motivado. A gente fala motivo. Qual é o motivo, né? Tudo tem que ter um motivo, um mote. Qual é o mote? Motriz, mote, motivo. Quando a gente acha o nosso motivo, quando a Marília achar o motivo dela de por que ela faz arte, naquele momento, o motivo dela trazer aquele tema à tona, ela vai desenrolar. Quando a Niuara fala, olha, o meu motivo é esse, o motivo enquanto tema, o motivo enquanto o que eu quero, como pulsão, né? A gente como essa pulsão mesmo, que a gente tem duas, né? Fala pulsão de vida e pulsão de morte. E são as coisas que a gente trabalha no campo da arte. É a pulsão nossa. Qual é a pulsão de vida, qual é a pulsão de morte, e o que e qual é que está mais forte nisso, como que se cruza. Porque os grandes temas que a gente tem para tratar em arte é sexo, vida e morte. São os 3 grandes temas. Sexo, vida e morte e as adjacências. Então, qualquer mito grego ou indígena vai tratar de um desses. Se pegar mito dos asteca, maia e inca, e dos indígenas brasileiros, e comparar com os gregos, com o dos egípcios, vai estar sexo, vida e morte. Esse é o tema. Então, é isso aí que vai estar rolando. Agora, como é que você vai tratar disso? E como é que vocês... Porque são as 3 coisas inexplicáveis. E as 3 coisas estão interconectadas. E a única coisa que explica isso é a arte. Da maneira da arte. Pelos mitos, pela criação. Pensa bem, como é que você explica a morte? Como é que você explica a vida e como é que você explica o sexo, sendo que está todo ligado? Para ter a vida tem que ter sexo, e tem que morrer, e nascer. Como é que é isso? Então, os mitos vieram trazer essas questões para a gente, explicando de uma maneira mítica. Então, já mostra que a gente funciona pelo pensamento mítico. Por mais que alguém fale para você, gente, a vida quer dizer isso, a morte quer dizer isso e o sexo quer dizer isso. Não adianta. Funciona só até o momento. Porque na hora que você cavaca um pouquinho, você cai no abismo. Porque essa que é a questão. A gente cai no abismo nesses temas. Aquela história, quem vem primeiro, o ovo e a galinha. Aí acabou. Aí você pode se preparar para ver o grupo étnico que vai envolver ali para dizer se vai ser uma pessoa evangélica, uma cristã, uma muçulmana, ou se vai ser do povo. E aí, esqueci o nome que dá, secular. E aí, como é que é? Cada um vai falar, ou vai ser um índio, ou vai ser o quê? Então, esses aspectos foi o que eu trouxe ontem. Hoje eu estou falando com outras palavras para quem está aqui não sentir repetido, mas reforçar o que aconteceu ontem, e quem está aqui de primeira vez também entender essa questão que eu estou trazendo. E aí, agora a gente vem para a prática em si. Como eu falei sobre esses princípios, eu dei um start ontem na criação, mas aí agora a pergunta para cada um. Qual é o meu motivo? Pensem aí. Qual que é o meu motivo? A gente tem motivos. Eu tenho um motivo por estar aqui agora com vocês. Nem que o motivo seja assim, olha, eu tenho a obrigação de, mas eu tenho. Se você tiver um motivo, aí fala assim, qual é o motivo? Agora, se você não sabe o motivo que você está ali, você não está presente. Se você não está presente, como eu disse no início, você está canastrando. Então, qual é o motivo de você estar naquela cena, naquela hora? Você está defendendo um personagem. Qual é o motivo de você escolher aquela cor? Qual é o motivo de você escrever tal palavra e não essa? De você preferir dançar essa música e não essa? Então, buscar o motivo. Então, e se esse motivo for sincero, vai ter mais gente compartilhando com vocês.
Então, põe isso na cabeça para a gente pensar uma coisa boa. Quando a gente pensa e tem uma ideia boa, é porque a gente tem um motivo e ele é sincero e vai ter mais gente pensando igual a gente. Agora, quando o motivo é fraco, porque ele é falso, o motivo só é fraco se ele for falso. Porque mesmo motivo ruim, se a pessoa acredita nele mesmo e aquele é o motivo dela, aquilo fica bom. Vocês sabem disso. Tem muita coisa ruim que é motivo e que sai melhor, e sai bom. A gente fala assim, olha, tem coisa ali. A gente fala assim, ó, tem. Eu posso não gostar e não compartilhar, mas tem alguma coisa ali. Aquela figura acredita nisso. Então, e a gente acaba que a gente é tão, assim, querendo se achar, né? Artista também é muito disso. Quando vê alguém que tem um grande motivo, um motivo grande para ele, mas que a gente acha aquilo ruim ou para baixo, e a gente vê aquele motivo saindo e expandindo, indo longe, e aí o nosso não, o nosso está com meia dúzia de gato pingado lá dentro assistindo. Aí a gente começa a ficar doido. Aí a Bianca leva meia dúzia lá para dentro para assistir ela, e a Theo, com motivo suspeito, leva 200. Mas aí vai falar assim, ó, por que esse motivo suspeito da... Primeiro, por que é suspeito? E por que o motivo suspeito dela levou 200 e a da Bianca levou 6? Aí, então, a gente vai começar a analisar, falar assim, ó, eu quero produzir para quem? E aí eu vou ver com quem eu quero compartilhar. Não adianta você forçar, Marília, escrever do que você quer, do jeito que você quer, e achar que todo mundo vai querer assistir aquele tema que você coloca. Fala assim, ó, não quero. Aí eu vou te perguntar, qual é o tema que você anda pesquisando hoje em dia, Marília? Qual seria o seu motivo de pesquisa agora? Qual é o seu tema? O seu mote? No momento, as histórias que as pessoas das comunidades aqui ao redor da gente contam, geralmente são histórias fantásticas, míticas, e oralizadas, elas não estão escritas em alguns lugares. Então, você está trabalhando com oralidade, com as histórias dessas pessoas, né? Então, olha aí, ó a pesquisa que ela tá, ó o campo que ela tá. Ela está trabalhando no campo da oralidade. Aí, essas histórias, para ela, para Marília e para um grupo, é interessante, é um resgate, é uma memória, é ver aquilo em cena. Mas tem um grupo que fala, ai, é chato. Ah, não gosto, não. Ai, nossa senhora, vem aquelas historinhas tudo de novo, toca isso para frente. E aí, o que acontece? A Marília, ela vai ter que entender que existe um público para essas histórias, para a pesquisa da oralidade, é um registro importantíssimo e tem um lugar para esse trabalho. Agora, o que ela não pode é achar que 100% vai estar com ela nessa. Ela tem que entender, olha, eu tenho um grupo que vai compartilhar e eu vou tentar trazer mais gente para perceber e para sentir isso. Aí ela vai buscar mecanismos para fazer com que sensibilize mais gente. Aí é a maneira dela, como artista, de falar, olha, eu vou levar para a rua e vou trazer mais próximo daquelas pessoas que estão assistindo, eu vou levar para o palco e vou sensibilizar pela emoção, por uma música que eu vou pôr junto, ou eu vou trazer histórias daquelas pessoas mesmas que estão ali, aí ela vai buscar maneiras de ganhar mais público. E o que às vezes nós, como artistas, estamos fazendo? Projetos que estão espantando o público. Porque fica tão distante, fica tão longe das pessoas, que ela sai correndo, fala, ai, coisa chata, não vou mais não. Não me leva mais para isso não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente cansa de ver essas coisas, porque falta o cuidado. É a gente ter o cuidado com o nosso objeto para apresentar para o outro. Vamos ver o que a Bianca está pesquisando. Bianca, está aí? Quase não consigo ligar aqui. Eu estou pesquisando ainda com Marília, inclusive, a gente pesquisa o corpo feminino e... Você tirou seu áudio. Desculpa, não consegui te ouvir. Como? Tu não conseguiu me ouvir? Não, só o corpo feminino, até ali.
Ah, tá. É porque começaram a me ligar, eu achei que eu podia continuar falando. A Pode. gente estuda o corpo feminino na arte, na história, na cidade, na vida. A gente estuda o corpo feminino durante o tempo, assim. Isso. Então, olha só, legal. Aí eu vou pegar, então, esses dois pontos. Olha só. A contação de história, por um lado, que ela está me falando, a oralidade, essas pessoas. Mas vamos pensar que eu junto isso com o corpo feminino. Vamos pensar assim. Eu não sei qual que é a linha, mas vamos pensar que a metodologia de vocês é escutar esses corpos. Vamos pensar assim, olha, deixa eu escutar eles. E aí eu posso escutar como pessoas mesmo me contando, mulheres falando sobre esse corpo e tal, mulheres, trans, o que seja, falando sobre esse corpo. Eu posso também escutar esse corpo por ver como que esse corpo está se colocando, como que ele veste, ou não veste, como que ele está preso ou que ele está liberto, pela observação, ou como que cada pessoa sente o corpo como se fosse um aprisionamento. Fala, será que esse corpo feminino está sentindo que está aprisionado ou ele está liberto? Será que esse corpo está vestido ou ele está nu? Então, a gente começa a ampliar o campo da pesquisa, Bianca. Mas não é. O que eu quero aqui para falar para vocês é: quanto mais vocês expandirem isso, vocês vão chegar em um lugar que pode sensibilizar mais. Falar assim: olha, pode ampliar a pesquisa. Falar: eu estou ouvindo o corpo feminino pelo cheiro. Eu estou ouvindo o corpo feminino pelo tato. Ou eu estou ouvindo esse corpo pelo que veste, pelo que se impõe. Então, pensa bem, é um vestido, é uma saia, é uma calça jeans, é um short, é um biquíni. Aonde é que esse corpo tá preso, está travado? Então, e aí eu posso também fazer um outro processo, que é conversar com essas pessoas e pegar depoimentos dela na oralidade, descrever, transcrever, e a partir dali trazer isso. Eu posso colocar, vozes falando, mulheres falando, cenas ali, roupas, cheiros, objetos, eu vou trazendo tudo isso. Eu posso colocar, estou dando exemplo aqui, eu coloco o público entra de venda e ele começa a pegar os objetos, ele tem que separar o que é masculino e o que é feminino, e vai separando ali antes de entrar, e enche as caixas. Imagina, você está entrando no teatro com a venda e você já começa com esse pedido. Fala, vocês vão receber uma caixa, vocês vão pegar coisas e vão separar em caixinha o que você acha que é de mulher e de homem, e só pelo tato, e vai separando. Aí você já começa a trazer as pessoas para esses fenômenos, para esse sentir. Vocês estão me entendendo, né, gente? Eu estou dando uma grande viagem aqui, porque é para servir para todo mundo. É falar assim, olha, a gente precisa de não ir para lá, Bianca e Marília, que eu vou falar para a verdade, eu fico cansado dessas peças, desses trabalhos muito feminista, que só vai para lá para poder xingar homem, para poder xingar o machismo só por xingar. Por quê? Vai causar uma briga. Ao invés daquele machista se sensibilizar e compartilhar com a história que está sendo colocada, ele fala, essas mulheres estão aqui me atacando. Aí ele vai embora com raiva. Então, eu cansei de ver isso em teatro, de ir assistir uma peça e aí esses corpos femininos começar a bater, pá, 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 massacrar os caras que estão lá. Aí, o que acontece? A gente não está no campo, eu não acho mais que nós estamos no campo da arte, nós estamos no campo da guerra. Então, se o machismo vai para o campo da guerra, o feminismo, a ideia, pelo menos na arte, eu penso, pode ter o campo da guerra na manifestação, onde quer, mas eu acho que no campo das artes, não é na guerra. Só se fosse a arte, né? A arte da guerra. Mas, assim, é no campo de quê? De sensibilizar. Eu não quero colocar as pessoas para correr. Eu não quero colocar o petista ou o bolsominion para correr. Eu quero que cada um veja o outro como ser humano. E fala assim, olha o que esse cara está passando aqui. Por que eu não posso me sensibilizar com a história dele? Só porque ele tem uma linha política diferente da minha? Olha o que essa mulher está colocando. Será que eu não tenho como sensibilizar por ela só porque eu sou homem? Agora, quando a gente chega atacando, gente, quando a arte chega no ataque, na voadora, assim, pá, não está sensibilizando, não. Então, vamos pensar que o que eu estou propondo aqui no campo criativo é trazer processos que sensibilizem. Então, sensibilizar. Então,
esses corpos que a Bianca fala. Tem que sensibilizar. Bianca, pode falar. Eu entendo a tua linha de raciocínio, eu só não tenho certeza se eu concordo. Porque eu acho que o sensibilizar, quando uma pessoa se irrita com a peça, ela foi tocada de alguma forma. Se ela se irrita é porque mexeu em alguma coisa. E às vezes eu acho que às vezes não, eu acredito que a arte, às vezes, ela precisa também ser incômoda. Eu acho que às vezes o incômodo também traz mudança. Então, às vezes, o ataque também pode trazer uma mudança. É claro que a gente precisa ir para o campo do respeito, mas eu acho que a forma como a gente traz, ela nem sempre precisa ser de flores e de carinho. Às vezes a gente pode vir com um pouco de mais agressão, talvez isso machuque alguém, mas se machucou é porque encontrou alguma coisa. Se a pessoa vai refletir ou não, é muito pessoal, mas a gente mexeu, a gente movimentou, e a arte é para fazer pensar. Positivo ou negativo, gostar ou não gostar, mas fazer pensar. Lógico. Mas olha só, gente, a arte é um soco no estômago, porque sensibilizar, eu falei ontem, os sentidos é sentir dor. Eu falei ontem, Bianca, sobre isso, porque assim, os sentidos, provocar os nossos sentidos é sentir dor. Então, a gente só sente quando dói. Isso eu falei ontem. Por exemplo, quente, frio, gelado, aquilo dói, te espeta. Mas a gente sabe aonde a gente está simplesmente batendo por bater, ou aonde aquilo que chega é um soco no estômago, mas é um soco no estômago que, claro que aquilo vai me irritar, mas a gente percebe, a gente sabe, você também sabe, quando a gente assiste uma coisa que está simplesmente o agredir pelo agredir, isso de qualquer lado. Então, assim, só o agredir pelo agredir existe, pode acontecer, mas eu, dentro da minha linha, não é uma agressão em si. Agora, o soco no estômago, tudo que a gente faz, a gente assiste um filme, vê uma peça, a gente chora, porque é o que ali está a consequência do que a gente está fazendo. E aquilo está ampliado. Então, eu concordo plenamente com você. A gente não é mar de rosas, não. A arte não é mar de rosas. Mas é porque, por exemplo, eu vou te dar esse exemplo de coisas que eu já observei durante esse processo e que eu considero que atrapalha o campo criativo. Por exemplo, oficinas de teatro que falam assim, olha, oficina de teatro que só pode ter mulheres, só pode assistir mulheres, só pode mulheres. Aí o que acontece? Quando acontece uma situação dessa, aí na peça também só foi para assistir mulheres. Aí eu falo, peraí, mas se é feminista, mulheres, tudo bem, tem, mas será que o público masculino não tinha que ir e elas não têm alguma coisa para poder dizer? Aí gerava o quê? Gerou uma certa situação de que aquele público masculino foi com raiva de não poder participar. Aí a mulher pode falar assim, mas tem vários compromissos de homem que mulher também não entra. Mas aí eu falo, olha, eu acho que poderia a gente negociar. Então, eu acho que a arte é um processo de negociação. E aí, você quer falar, Théo? Eu quero falar. Pode falar, Théo, depois eu falo. Por exemplo, eu vejo isso que o Júnior está falando pelo próprio trabalho TPM, que o Júnior conhece, que, na verdade, quando a gente estava montando o trabalho, a gente chegou a ter esse pensamento, e a gente ia falar dentro do trabalho, a gente ia, em algum momento, falar sobre o TPM. Inclusive, o nome do trabalho é TPM, porque era a coisa mais feminina que a gente achou que a gente queria colocar dentro do trabalho. Só que o trabalho não fala sobre isso direcionado só à mulher, ele esclarece, digamos assim, um pouco, ele joga um pouco com essa temática, fazendo com que todo mundo possa se aproximar. Na nossa estreia, foi a gente que levou o soco no estômago quando os homens falaram, nossa, interessante. Gente que disse assim, agora eu vou me interessar mais pela minha mulher, pela minha namorada, pela minha irmã, eu vou me interessar mais por este assunto. Então, assim, eu acho que se a gente fechar, eu acho que a arte ela tem que chegar. Se a gente fechasse muito, talvez se a gente tivesse dito mesmo, olha, esse espetáculo a gente vai vender ingresso só para mulher, a gente vai falar de TPM só para mulher. Eu acho que a gente não tinha chegado, o espetáculo não tinha chegado, hoje já fazem quase 12 anos que o espetáculo acontece e a gente consegue trabalhar e consegue atingir as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu digo que a gente aprendeu no percurso, a gente tinha pensado que era um trabalho que ia interessar única e exclusivamente às mulheres.
só que dentro da forma como a gente foi abordando, ele chegou nas outras pessoas, ele chegou também nos homens para buscar compreender uma questão tão feminina e tão particular, digamos assim, como a questão da TPM. Eu acho o seguinte, gente, por que nós entramos nesse tema e era importante hoje? E aí foi bom que você trouxe essa questão, porque a gente pode tudo, mas é aquela história, o que eu estou propondo aqui é que a gente entenda os grupos, entenda, tipo, se eu vou trabalhar com um grupo que são mulheres, são homens, são negros, indígena e tal, mas nesse momento, o que a gente tem nós temos um grande entrave nas artes, isso eu estou falando por uma situação clara, que é o quê? O entrave, na hora que fala do lugar de fala, é dizer assim, olha, um homem não pode fazer uma drag ou uma travesti, uma pessoa que não é índio não pode fazer um personagem indígena, um negro, uma pessoa que não é negra está trazendo, que aí vem a discussão do lugar de fala. Um homem não pode fazer um personagem mulher, e assim vai. Então, a gente andou tendo nos últimos tempos alguns entraves que dificultaram para a gente. A Niuara também quer falar, né, Niuara? Eu queria falar. Tá. Mas deixa eu só concluir esse pedacinho aqui. É porque a gente chegou num contexto, que isso eu estou falando do que acontece, a gente viu, fala assim, olha, peça Iracema, aí vai ver, a mulher não é indígena, é branca, por que não a Índia fazendo? Por que não negro? Você não pode dirigir que você não é negro, você não pode tal. Então, nesse aspecto, a gente entrou em uma seara, vamos dizer assim, que acaba limitando, mas é o que está acontecendo. Agora, o que eu estou dizendo aqui do nosso princípio básico dessa oficina é que para a gente abrir para a criação e para a gente poder, pelo menos essa é dentro do meu argumento, para a gente alcançar mais gente, aí a gente precisaria de quê? De ouvir esses grupos e tentar negociar e não separar. Então, eu não quero, por exemplo, ir para a minha cena e fazer uma muçulmana, que é a minha cena, que é uma mulher muçulmana, e alguém questionar, falar assim, você não é nem muçulmano e nem é mulher, como é que você está tratando disso? E a peça, ela traz questões de gênero e da mulher. Aí eu também ver uma peça que o diretor não é negro, e as pessoas questionarem, falar, mas tinha que ser um negro fazendo. Ou eu apresentar uma peça de que eu sou uma travesti, e o grupo LGBT falar, mas você é transfake. Então, o que acontece? Se eu fosse pensar por esse lado, eu não tenho como criar. Tipo, se eu ficar com medo, o gatinho vem aqui para trás, né? Se eu ficar com medo disso, tipo, a peça que eu fiz que chama Cassandra BR Transamazônica, eu fui questionado, dizendo que eu não era trans e não era travesti e que era, então, colocar a categoria transfake. Aí eu falei, gente, mas eu fiz uma pesquisa grande com elas, com as travestis, trouxe tudo para cá para sensibilizar a partir dessa causa, e aí algumas pessoas do grupo falam, não, você é transfake. Então, poderia me atrapalhar de escrever e de encenar se eu ficasse preocupado. Então, é nesse ponto, gente, que eu quero falar, assim, alguns entraves que aparecem para a gente no campo criativo, que a gente acha que está devendo, a gente é devedor, e aí a gente não avança. Então, quando eu vou escrever um projeto, aí eu tenho que ir, assim, na liberdade. Eu falo, é transfake, vai falar isso, aí eu não tenho o direito, porque eu não estou nesse lugar de fala, mas eu posso fazer uma pesquisa. Por isso que o trabalho chama a pesquisa de campo como força motriz. Eu posso tentar, eu nunca vou ser uma mulher para saber falar igual uma mulher, mas eu posso me solidarizar com aquilo, entender a questão e tentar trazer pela minha visão dentro daquela cena. Então, seria mais ou menos a pesquisa de campo não é a gente fazer o que a gente é o que a gente decidiu sentir, pesquisar, estar próximo e compartilhar e solidarizar com aquilo. Então, eu queria me solidarizar com as travestis e com o tema. E aí, infelizmente, um grupo menor, que nem assistiu, falou que era transfake só pelo simples fato de saber que eu não era travesti. Aí a gente pode bloquear, mas claro que eu não bloqueei. Vai lá, Niuara. Então, eu queria dar minha opinião como telespectadora, porque você falou sobre o soco no estômago e a outra menina falou sobre que realmente a arte é isso, levar a reflexão, né? Então, eu quero dar minha opinião de quem está assistindo, porque eu não estudo arte, eu não sou atriz,
né? Eu não tenho esse conhecimento que vocês têm, então eu vou dar minha opinião de quem está assistindo. Eu acho que quando a gente vai ver uma peça ou assistir qualquer coisa que relacionada à arte, a gente vai à procura disso, né? De levar esse soco no estômago para ver o que a arte nos traz. Isso é muito válido. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? O que ela quis dizer é que a arte tem que ser isso, levar reflexão, né? Tem que impactar. Mas o que você quis dizer, na minha opinião, é que só impactar, levar o soco no estômago e a gente ficar dolorida, sem dar um caminho realmente, né? Isso que eu acho que é o que você quis dizer. Chegar lá, tem uma peça, por exemplo, falando sobre o feminismo, aí detona a questão do homem, tudo, só que na peça não dá nenhum caminho para a gente refletir de que forma que a gente pode mudar o homem ou o homem conhecer uma mulher, né? Eu acho que é uma peça de teatro, vamos colocar assim, ela leva a gente esse soco no estômago, mas na própria peça ela tem que nos dar o caminho também, né? Tipo, se é uma peça sobre homofobia, fala sobre tudo o que os gays, né, lésbicas passam, né? Mas não fala de que forma a gente pode chegar a conhecer e não ter aquele tipo de pensamento, só fica ali dando o tal do soco no estômago. Eu acho que eu entendi dessa forma. Eu acho que uma peça que vai nos cativar leva as duas coisas, ao soco no estômago, que nos faz refletir, e nos dá um caminho também para aliviar essa dor aí. Foi isso. Ótimo. Então, aí a gente chegou no lugar onde era para chegar hoje mesmo. Porque quando a gente vai falar dos motivos, dos temas, que foi todo aquele movimento que eu fiz ontem com vocês, e justamente de falar assim, olha, nós temos que entender a diversidade cultural e perder a questão dos preconceitos. E aí perder a questão desses preconceitos, quer dizer, perder a gente não perde, né? Mas é ir melhorando, né? Porque quando a gente falar que a gente não é preconceituoso, a gente está mentindo, porque a gente tem os nossos lugares dos preconceitos. Então, é a gente pensar assim, ó, nós estamos aqui nessa sala, 9 pessoas, e aí vamos pensar, cada um tem que escrever um projeto, cada um tem o seu eu poético, cada um tem a sua maneira de ver o mundo. Foi isso que eu li para vocês aqui agora, que é, dentro o interesse do fenômeno, né, da fenomenologia, não é no mundo que existe, mas no modo como o conhecimento do mundo realiza para cada pessoa. Então, a gente vai ter tudo. E aí a gente vai precisar de falar o quê? Com quem eu estou compartilhando? Ou quem eu quero, quem eu quero tocar? Aí você vai ter vai buscar as ferramentas. Então, não é escrever para 100%. Tipo, eu estou aqui dando a oficina para vocês. Isso aqui vai chegar diferente para cada um. Então, a arte, ela é por si só, a arte, a educação, ela é a transformação. Então, é uma ação de transformação. Então, a gente vai ter que propor uma mudança. Então, o que acontece? Nós somos 9, e aqui os 9 têm uma leitura de mundo diferente. Agora, o que é que vai acontecer? Lógico, eu não posso impor a minha leitura de mundo. Eu vou trazer a minha leitura. A Niuara vai trazer a dela, o Alex, a Theo, a Bianca vai trazer. Aí a gente vai fazer o quê? Negociar. Mas cada um aqui que tiver que escrever um projeto e tratar de um tema, ela vai ter o seu mundo, a sua percepção. Então, é de falar assim, ó, como que a Daiane, lá em Cerejeiras, o que é que ela está pesquisando, o que ela queria falar? Quer ver? Vamos ouvir ela. Vai lá, Daiane. O que você quer falar? O que você pesquisa? O que te motiva? O que te incomoda? O que te dá soco no estômago? Então, eu gosto muito de escrever sobre essa questão de insegurança dos jovens, influência de drogas. Então, geralmente, os trabalhos que nós fazemos, a companhia de teatro aqui, é bem voltado para isso. A gente faz uma peça no tema drogas, a gente vai nas escolas, apresenta para eles. Então, acho que é essa parte mais que me motiva, assim, essa parte do real, né, vivências que temos. É a insegurança do jovem, assim, acho que é o que eu mais gosto de escrever, sobre insegurança.
Tá bom, olha só. Então, ela trabalha com a questão de um tema, né? Como se fosse a questão das drogas, o uso de drogas e tal, no campo da arte e da educação. Assim, um tema no campo educativo, quando ela fala real e tal, quer dizer, uma problemática. Existe um problema que são as drogas. E aí, o que vai ser? Será que a peça da Daiane, que ela vai levar para a escola, é uma peça que vai fazer com que aquele menino, aquele adolescente que usa droga, ele se sinta um lixo? Ou que ele pense assim, olha, eu tenho possibilidades de transformar? Então, são duas maneiras de ver. Se a Daiane for muito preconceituosa de um grupo de igreja forte, ela pode levar para a cena umas porradas para esses meninos que usam droga, que eles vão falar assim, que merda é essa? Deus me livre. Chato de crente, sai fora. E aí não vai chegar para eles. E aí, o que acontece? A maneira como você abordar a droga, pelo menos se eu em trabalhos que eu já fiz nesse sentido, é justamente assim, eu tenho que cativar aqueles meninos primeiro. Não é só excluir e falar, o que você está fazendo é errado. Ele tem um vício ali que ele não consegue tirar. Então, eu vou simplesmente só apontar o vício, detonar e sair dando uma paulada nele. Se você fizer isso, do tipo Deus e o diabo agora, quem usou droga é o diabo, aí você vai ter um problema. Então, a arte, a verdadeira arte, ela não iria, ela quer dizer, ela pode também fazer isso, o povo faz o que quiser, mas o ideal seria que você conseguisse sensibilizar aqueles meninos, esses adolescentes, e não de uma maneira como se fosse a professora deles, porque eles já têm a professora na sala e o pai e a mãe gritando o tempo inteiro. Ele já tem a cartilha, mas assim, quem sabe pela arte, pela uma outra maneira, para ele trazer até o universo dele e falar assim, mostra para mim aqui como é que usa esse negócio, como é que são vocês lá, usando droga. Vamos fazer uma cena assim, para a gente ver até onde que isso vai. Vamos mostrar como é que é isso mesmo, como é que isso tudo começou. Aí você pode, talvez, trazer eles para o jogo. Então, é nesse ponto, se eu entro com preconceito, eu posso não entender a lógica daqueles meninos terem caído nas drogas. A Daiane precisa, Daiane, assim, eu espero, você está nessa oficina, que você continue fazendo o seu projeto aí, mas que você agora fala assim, olha, peraí, deixa eu entender essa lógica de lá. Vamos pensar, você não usa droga, mas se você já, não sei, né, mas se você já usou, e aí você dirige um grupo desse, talvez você tenha até mais afinidade, porque fala assim, olha, não vou ter preconceito não, que eu sei como é que isso é difícil. Agora, quem não, fala assim, não precisa de usar para saber, é só falar assim, deixa eu te ouvir. É isso que eu estou trazendo nessa oficina. A pesquisa de campo não precisa de você ser uma travesti para você trazê-la para a cena. Não precisa de você ser uma drogada para você trazer esse tema. Não precisa da TEL estar em TPM constante para ela trazer a TPM para a cena. Mas precisa de quê? De você saber olhar para o lado de lá. Falar assim, como é que é a reação dessas mulheres em TPM, as diferentes reações? A TEL tem uma, mas e as outras mulheres? Então, gente, hoje, escutar... vamos ver o que a Niuara tem. Ela falou, gente, que ela não é artista, ela né, que ela é da parte de figurino, de estilista, mas ela não é do teatro em si. Então, eu queria saber, o que é, Niuara, que você pesquisa? O que você está desenvolvendo? O que você te move, te motiva no seu campo? O que me motiva, a princípio, é o dinheiro. Pronto. É o dinheiro. Pronto. Eu vou saber falar bem sobre isso. Pode continuar, vai lá. Ótimo. O dinheiro me motiva muito, é o meu principal motivo. Adoro ter minhas coisas, comprar minhas coisas, sem precisar roubar, sem precisar matar. Então, eu trabalho muito para isso. Eu estudo muito na minha área para isso. Então, assim, toda noite eu pesquiso um pouco. Então, assim, eu pesquiso o que está nas passarelas, eu pesquiso o que está aí em moda, qual é a cor que está na moda, entendeu? Eu pesquiso o que o público local está usando, o que o público do meu país esteja usando e o que o público universal anda aí almejando. Então, eu faço uma pesquisa, começando por mim, e depois eu amplio até onde der, com relação ao meu trabalho. Tudo isso para me manter atualizada e manter o meu dinheiro.
Perfeito. Então, olha só, gente, olha que legal. É ótimo essas oficinas assim. Às vezes vocês podem nem perceber que ela está fazendo algum sentido aí, mas depois percebe. Por exemplo, quando a Niora falou, o que me motiva é o dinheiro. Pá! E ela passou a visão. Entendeu? Aí a gente já entende. O que acontece? A gente tem a arte que vai ser falar, ó, eu quero bilheteria. Então, fala assim, olha, eu quero bilheteria. Então, pronto, eu não tenho dinheiro de projeto, eu não vou escrever edital nenhum para poder ficar sendo escravo do edital, eu quero bilheteria. Então, ou seja, eu quero gente, eu quero vender e eu quero que encha esse palco. Aí a Daiane fala, eu estou querendo discutir essas questões que eu gosto, e não sei o quê, e começa a fazer as questões dela, e dá meia dúzia lá dentro. Ótimo, ela está discutindo o que ela quer e ela vai ser feliz com meia dúzia. Mas a Niuara, ela está querendo ver a tendência do mundo, da Europa, da América Latina, do Brasil, da Amazônia, de Rondônia, de Porto Velho. Para quê? Para ela tentar ampliar mais e ganhar mais. Então, ela falou, eu quero ganhar mais. Então, na hora de escrever um projeto, é ótimo, Niuara, que você colocou assim, que a gente pegou um pouquinho de cada aqui agora. É ótimo você fazer assim. Ou seja, se você está atrás do dinheiro, se você começar a dar porrada, você está com problema. Porque aí o povo vai correr. Você está entendendo? Então, se você começar a querer inventar demais, inventar umas modas assim que só usa lá na Tokushima, o povo não vai comprar. Então, pode ser muito bonito para expor, mas assim, olha, isso aqui usa na Tokushima, mas aqui em Porto Velho, esse casaquinho não é usado. Então, o que acontece? Eu não posso ter preconceito com que eles falam assim, teatro cata-níquel, esse projeto aí é cata-níquel. Se a Tel decidir que o projeto dela é para ganhar dinheiro, que ela tem que pagar as contas dela, qual é o problema? Por que artista precisa de sofrer tanto para falar que quer o dinheiro? E as outras profissões podem falar. Foi bom que a Niuara, soltou logo, me motiva é o dinheiro. Pum. Artista, se falar isso, ele é massacrado. E aí, eu estou te falando, Niuara, mas todo mundo, pensa, eu estou falando uma coisa assim, que vai amarrar essa oficina. Por quê? Se você vai escrever um projeto para o Audi Blanc e falar, não, mas eu vou ganhar o edital, eu ganho dinheiro, aí você fala assim, eu não estou nem aí com o público. Gente, aí tá ruim. Porque aí você fala, eu já ganhei o dinheiro antes, aí eu faço do jeito que eu quero, e eu não estou nem aí se o público vai ficar ou não e sair falando mal do que eu faço. Porque eu já ganhei o dinheiro antes. Então, essas minhas falas aqui, viu, Marília e Bianca, e o Marquinhos está aqui também, e Daiane, olha só, essas falas elas que eu estou falando, elas são polêmicas, mas eu tenho os argumentos de por que eu estou falando elas. E aí a gente pensa, e ela está acontecendo aqui. Então, a pesquisa de campo como força motriz, sim, agora qual é o seu motivo? Aí eu falo, olha, eu quero pesquisar adolescente e droga. A Daiane vem e fala, bem, como que ela vai fazer isso? É tipo teatro empresa? É para poder ficar indo nas igrejas evangélicas e levar para a igreja evangélica? Ela vai ter que definir, quanto mais ela definir as questões, e ela vai enxugar para onde ela está fazendo. E ela não precisa ter preconceito. Você vai falar assim, Júnior, o meu teatro é para a igreja evangélica mesmo, porque a igreja evangélica está me pagando. Eu vou falar para ela, palmas. Por quê? Porque lá na igreja evangélica teve um arquiteto, teve um pedreiro, teve tudo para construir aquilo. Todas as profissões passaram por lá. Por que não a Daiane montando o teatro dela com jovens e droga na igreja? Agora, claro que o que eu estou propondo aqui, eu estou falando, olha, por mais que seja tudo isso, a gente tem que trabalhar com a nossa sensibilização. Eu queria que a Daiane, se estivesse na igreja, que ela estivesse aqui realmente ouvindo o que eu estou falando, para ela falar assim, deixa eu levar um trabalho para lá, um pouco mais coerente, e que não seja tão castigador, que não seja aquele teatro catequético, sabe, aquele teatro de catequese na época que eles fizeram aqui no Brasil com os índios. Então, a gente pode catequizar de qualquer lado. Então, não é o José de Anchieta, da maneira dele, coitado, o nosso primeiro encenador que pegou os índios e foi catequizar ali a partir do teatro. Não é nesse lugar, mas é a gente entender assim, o que é que eu quero? O que a Tel vai escrever hoje? Será que a Tel, ela consegue falar assim, gente, eu estou querendo dinheiro, viu? Será que ela consegue?
No dia que eu decidi montar uma comédia aqui em Porto Velho, o povo me fala, ai, meu Deus do céu, mas Júnior não está no teatro da pesquisa? Como se a comédia não fosse uma pesquisa. E aí, assim, teve gente que, como se fosse, o Júnior está fazendo um pastelão. E é o contrário, é toda uma pesquisa ali, que tem anos que eu apresento a mesma peça. E aí, o que acontece? Mas, inicialmente, teve um preconceito por pensar que a comédia, ela é pastelão, ela é para ganhar dinheiro, ela é para aquilo, não tem uma pesquisa ali. Então, gente, queria muito aqui trazer essas questões. Ontem eu ampliei o campo para vocês, trouxe esse ponto da metodologia e um exercício, e aí hoje é para a gente pensar assim, já que está lá claro que o Raoni colocou, né, Raoni, sobre um start, um motriz de puxar para projetos, é pensar agora que é esse, é falar assim, qual é o meu motivo e como eu me adubo, como eu vou fertilizar isso, de que eu me alimento, e aí você fala assim, olha, eu assumo que eu estou atrás do dinheiro e vou, aí você não tem preconceito, escreve e apresenta e não está nem aí. Falou, eu assumo que eu não quero homem na minha tela, fala, não quero homem na minha peça, igual o cabaré das rachas, não quer, então assumiu, ele enxugou, falou, eu quero um teatro para 3 pessoas por vez, assume. Eu quero um teatro contemporâneo, total, e por mim você não entende, eu quero que sinta. Então, a gente trazer isso, acreditar, e aí falar, agora, como é que eu vou para campo? Para que isso faça sentido. Essa é o nosso objetivo, que era o objetivo desse debate aqui, para a gente. É falar assim, como é que, então, eu vou para campo? Como é que a minha pesquisa de campo pode virar cena? Como é que a Daiane vai para campo nas drogas para ela, não é ela se drogar? Numa época da história, às vezes os artistas pensavam que era assim, você tinha que viver o que o personagem viveu para poder... E aí não dá, né, gente? Você tem muitos personagens, muita coisa, não é por esse lado. Mas como é que você vai partir para campo? Foi isso que eu falei aqui nessa oficina, Daiane. Como é que você vai enxergar esse mundo das drogas que você quer trazer para os outros sem ser preconceituosa e pisando no pescoço desses meninos que usam drogas e trazendo eles para perto de vocês? Como é que é a Tel com o próximo projeto dela? O que ela realmente quer? E aí eu quero perguntar agora, Marília, como que você vê essa dificuldade de definição de ponto de atuação e público, assim, como é que é o público aí na sua cidade? Como é que é? Se tem bilheteria, se vai ter que depender de fomento, como é que seria isso? Então, eu trabalho no SESC, né? E o SESC tem um grupo de teatro, e durante 3 anos, eu acho, que eu trabalhei, desde que eu trabalho lá, nós fomos o único grupo de teatro da cidade. Então, não tinha ainda uma política, um costume das pessoas de pagar para entrar para assistir. Então, nossas ações, até porque a SESC também sempre foram ações gratuitas. Atualmente tem mais um grupo, que é o coletivo que eu faço parte, que é esse coletivo que eu trabalho na rua, e tem um pezinho de teatro numa rede de mulheres, que é a rede que eu trabalho com Bia também. E para essas 2 outras experiências, a gente tem trabalhado com editais. A gente teve um edital das meninas, que foi desse ano, e a gente está com um edital estadual em andamento do teatro de rua. Por enquanto, são os primeiros anos do grupo, enquanto a gente vai também construindo o público. Para mim, é um exercício pedagógico, é um exercício de base, ele demora muito tempo, até as pessoas entenderem que tem teatro na cidade, que assistir é legal, e aí depois que pode pagar também para assistir, que o artista também está trabalhando, e ele não trabalha só por amor, e também precisa receber, mas é um processo que ainda a gente vive. Como é que é a recepção da rede de mulheres? Como é que funciona esse trabalho? E como é que funciona ele na cena? Ele é teórico, ele é prático? A gente tem um espetáculo que a gente não apresentou mais depois que a pandemia começou. A gente fez só uns experimentos virtuais. Como é que ele chama? Que chama Maré. E ele
Ele é experimental, mas ele tem muito de poesia e muito de performance corporal. E ele fala sobre o corpo da gente, sobre os papéis que a gente quer exercer e como que o teatro pode ser espaço para essa voz. Também pode ser espaço para analisar esses papéis. Como é E que a foi a gente pesquisa? andou por ele. A pesquisa começou pelos textos, por textos de mulheres, poesia principalmente, e depois foi, ao longo do trabalho, a gente foi perdendo texto e ganhando cena só de corpo. Então, acaba que hoje em dia ele tem muito pouco... A ideia aqui é um grupo de mulheres, já tivemos 6 mulheres, agora 6 em geral, e elas são o mesmo personagem, eu não tenho um personagem definido, mas eu tenho aquela mulher que é representada por todas as 6, e ali o processo vai se desenrolando através de alguns textos ainda, e de construções corporais, de voz, de movimento de corpo, de dança, de sons, de coisas que foram surgindo a partir de exercícios E dentro qual é o papel da sala de aula. E como é que é a recepção dos homens como público ou participando do processo? Tivemos meu supervisor e o professor de dança que assistiram quando estava sendo construído, e foram opiniões bem interessantes, assim, de encontrar lugares que eles não conheciam, que eles não reconheciam, mas que eles achavam importante falar. No começo eles questionavam porque era que eu não queria que tivesse homem na oficina, porque começou com oficina, e eu queria fazer uma oficina só para mulheres. Eu achava que precisava de um espaço onde as mulheres se sentissem mais à vontade para falar, porque eu sentia que às vezes quando tinha um homem junto não era isso, e aí tinha um espaço onde tinha homem e mulher junto, e tinha esse outro espaço que tinha só as mulheres. E aí surgiu o espetáculo, e a gente circulou em escolas, principalmente EJA, a gente apresentou muito em turmas de EJA, e a gente sempre tinha uma grande identificação das mulheres, inclusive a gente terminava o espetáculo com denúncias, muitas vezes, denúncia de violência, pedido de ajuda nesse sentido. E em relação aos homens, a gente tinha 2 movimentos. Um movimento de um tipo de negação, de eu não sou assim, eu não faço isso e eu não concordo com isso. E um outro tipo de, olha, eu sei que os homens, que tem muito homem que faz isso, mas eu não sou um deles, eu estou aqui do lado das mulheres. Então, tinha uns homens que não queriam olhar e outros que olhavam para dizer que não se identificavam com aquilo. Mas a gente pretende, quando a pandemia permitir o isolamento, também circular mais ainda com ele. Ótimo. Então, olha só, agora vou pegar a parte dela aqui, que ela trouxe... obrigado, Marília, foi muito bom o que você traz. A rede de mulheres. Aqui em Rondônia, a gente tem também um coletivo Mina Livre. É coletivo Mina Livre, Theo? Aqui a Tayane faz parte. É, né? Que eu até acompanhei ela assim, um momento lá. A rede de mulheres. As redes, elas são fundamentais, e aí por isso que eu falo, as redes, elas existem, e elas trazem para a gente grandes questões que só elas mesmas que assim estão autorizadas ali naquele momento, porque a rede em si é a pessoa falando por ela mesma, né? A rede lá do MST, a rede dos atingidos por barragem aqui em Porto Velho, a rede dos pequenos produtores. Então a gente tem as redes, e aí a gente vai trazendo para a cena. Quando você fala para mim, Marília, então é trabalho teórico e prático, começa no texto de mulheres. Então, por onde que começou? Pelo texto. Quem é que era a figura masculina ali? O professor de dança. Então passa o movimento de comas era um professor de dança. Agora, quem é esse professor de dança? Qual é o tipo de dança? E qual foi a situação também que esse professor não passou, dele sendo um homem e assumindo uma função que o povo entende que é de mulher? Enquanto a dança em si, que a gente sempre escuta e vê. Tem um trabalho aqui de um aluno também que ele fala: menino joga bola e menina dança nas aulas de educação física. Então, já vem uma certa construção. Aí, quem é? Aí, na hora que você fala assim, a gente precisa de um espaço para a gente estar mais à vontade. Ótimo, é claro que a vida é assim. Os homens numa mesa de bar, só homem, ou quando tem mulher, a coisa muda.
quando algum dos caras leva a namorada, aquilo já mudou. Então, essa é a vida como ela é mesmo. E aí, uma aula de polidense, aqui também eu já vi essa discussão, falar, a polidense não pode ter homem, e não pode ter gay, não pode ter nada, porque as mulheres estão dançando com shortinho, pode ter outros interesses. Então, existe vários BOs para a gente resolver dentro desse aspecto. Mas, importantíssimo na hora que você fala, qual foi a recepção das mulheres? Compartilham, denunciam, falam, olha, isso está dizendo algo para mim mesmo, eu estou aí. Agora, qual a opinião do homem? Eu não. Eu sei que os homens fazem, mas eu não. Ou o outro nega. Agora, qual é a função da arte? Esses dois aí que falaram isso, eles precisam, aos poucos, irem caindo a ficha. Não só a mulher, a gente vai começar a falar assim, como eu vou fazer esses caras cair a ficha? Esse que nega e esse que ele diz, os outros fazem, eu não. Então, um primeiro momento, a gente traz as mulheres e vai, aí eu já estou no outro momento que eu falo assim, olha, eu quero que esses caras reconheçam. Por que não? E por que eu vou lá e falo, olha, gente, eu não, mas os outros sim? Aí na nossa pesquisa aqui, nesse trabalho que eu falei para vocês, poderia ser uma pesquisa interessante, gente, falar assim, a mesma oficina que fez com as mulheres, com os mesmos textos, pega e joga um grupo de homem, e faz essa oficina com um grupo de homem. Está entendendo, Marília? Pega um grupo de homem e joga. E coloca um cara dando a oficina também. E vocês só na observação e no caderninho. Está entendendo? Para ver o que é. Só na observação e caderninho. Ou se achar que a sua figura iria atrapalhar lá também, que você fique só com algum registro ou outro, que você veja o que eles escreveram, eu não sei. Mas, assim, o que foi feito com mulher, joga com homem, e aí é uma metodologia de comparação. É contrastivo. E aí colocar eles ali na cena. Então, a minha proposta aqui, gente, como eu falei para vocês que eu faço um monte de viagem quando eu dou novos exemplos de que pode ser feito, eu teria interesse de ver esse trabalho que começou com texto e partiu para o corpo, que as mulheres fizeram, e o texto foi sumindo, e o texto foi corporal. E será que um homem, como que ele ia ressignificar esse texto? Será que ele dançaria? Ou ia movimentar esse corpo, ou ele ia engessar isso. Aí, é nesse lugar que a mulher e o homem pode aprender. É nesse lugar que eu acho, isso pode ser viagem minha, gente, vocês podem não concordar, mas a minha pesquisa, eu tento sempre trazer isso. Falar assim, deixa eu trocar de lugar para ver o que dá. Deixa eu trazer a plateia para o palco e deixa eu sentar aqui para ver isso. Então, eu acho, Marília, muito interessante quando você traz e tem todo esse desenho, e como você está no SESC é ótimo, porque o SESC aqui em Porto Velho, gente, é a melhor coisa que tem. Então, assim, o SESC aqui para a gente, o palco giratório, as atividades que tem, então, assim, a gente tem um palco giratório aqui completo, com as apresentações todas, como é que é o nome que fala? O catálogo inteiro. Então, assim, o SESC tem um grande apoio. Então, se vocês conseguem fazer isso aí, com um projeto em si, fala assim, agora eu vou jogar com os homens. E depois a gente dialoga isso. Olha só que interessante. E é uma dificuldade, porque às vezes a gente perde a paciência. Tipo, às vezes eu vou perder paciência com mulher, eu vou perder paciência com homem. E aí fala, agora, olha, temos que negociar. São artistas homens e artistas mulheres. Será que nem entre artistas a gente negocia? Então, poderia ser uma ideia, Bianca e Marília, para a gente tentar solucionar, quer dizer, solucionar não, que nem a função de buscar uma solução, mas, por exemplo, soluções pode ser, caminhos, possibilidades da gente ver isso. Então, ótimo, eu acho que essa ideia, e principalmente pensando no corpo, que é um tema duro, o tema duro porque o corpo em si, a mulher é presa no corpo, mas o homem também porque o homem ele tem várias questões que trava ele, assim, ele não pode entrar nessa... Então, assim, ele vai estar estigmatizado também se ele está no corpo. Então, que diabo de corpo que aprisiona é esse? Para o homem e para a mulher? Quais são as maneiras de aprisionamento disso? Então, eu lançaria essas perguntas para a Bianca e para a Marília para pensar e falar assim, olha, eu também sinto meu corpo preso.
como homem, sabe? E eu sei o que eu já passei também por fazer certas escolhas aonde o corpo está à frente. E o que isso gera. Então, e eu preciso que esse cara que negou, que ele está negando o tempo inteiro, os negacionistas, que esse que negou e esse que fala, não é comigo, e faz de bobo, eu preciso que eles deem um passo. Eu preciso que eles assistam de novo e vá lá e fala assim, gente, realmente, vou assumir. Tipo aqueles grupos de alcoólico anônimo, que chega uma hora, aperta, até uma hora ele assume. Tá entendendo? Então, assim, tem que ter a hora desse garoto assumir. E aí, quem sabe, esse tipo de que a gente está propondo, a gente não pode chegar nesse lugar e sair do que nós entramos, que aí, gente, eu considero que o mundo entrou numa grande, todo mundo sabe, né, mas assim, polarizado e para um lado, e só aqui, é só os binarismos, e aí a gente ficou nessa, e não é à toa que a gente está guerreando, a gente está nesse momento hoje na guerra. Então, eu pensar assim, quando a arte vai voltar de novo a trazer para a gente essa nova negociação, sabe? Então, e é isso que a gente precisa pensar. Vamos ver o que a Theo traz. O que Theo teria como projeto? Theo? O que você está pesquisando? Fala para a gente aqui, para as meninas conhecerem. As meninas e o Alex e o Marcos. E o Raoni, né? Muita gente. Bom, eu acho que à medida que fui trabalhando, fui conduzindo uma pesquisa de vivência de mulher, né? Fui montando aí aos poucos, montando alguns monólogos, ou solos. Todos eles vão questionando essas vivências, com história de Rita, a saudade que existe em mim, né? Sempre questionando alguns percalços da vida da mulher nesse processo, a relação dela, com a sociedade, com coisas que ela sente, é o que eu tenho trazido. Aos poucos fui vendo que estava funcionando, eu estava conseguindo chegar e falar através dessas questões, e aí eu acho que tenho caminhado, né, nessa linha de pensamento. A mulher dentro desse mundo, questionando ela, as relações dela, a forma de viver, de olhar, né, para um lado e para o outro, de se questionar. Então, mais ou menos nessa linha. TPM mesmo agora com a remontagem. Eu comecei, inclusive, a reanalisar aquelas poesias, eles começaram a me dizer outras coisas, né, depois de 6 anos que eu tinha dado um intervalo no espetáculo. E aí, ao ler aquelas poesias que falavam do universo feminino, que discutiam as questões da mulher, eu olhei e falei, nossa, mas eu já não sou mais essa mulher. Tem outras coisas aqui, eu estou enxergando coisas que eu não tinha visto antes, né? E a história de Rita vem com essa coisa, da mulher, dos abandonos, né? Às vezes a pessoa, mas abandono que eu abandono, eu sou abandonada, a gente tem um processo na vida, né, dos abandonos que a gente provoca, que a gente pratica, e dos abandonos que a gente sofre, e ela vai se confrontando com isso, discutindo essas questões. Então... Ótimo. Então, olha só, Theo, aí eu te coloco a questão. Os temas, os nossos motivos, gente, vocês estão vendo aqui que tem até um tapetinho aqui, umas coisas. Quem me conhece aqui em Porto Velho sabe que o meu motivo, as coisas que eu mais trabalho aqui, é justamente com as questões de gênero, mas no mundo árabe, a mulher árabe, muçulmana. Também fiz um trabalho com a questão de uma travesti, mas assim, tem aí 10 anos que eu apresento Tabule, que é uma mulher muçulmana, que ela é muçulmana do jeito dela. E aí a gente percebe que e tem a ver com a minha família, tem a ver com o que eu tenho interesse. Ou seja, a gente tem certos interesses. E lógico que hoje o negro vai ter os interesses dele, e que pode trazer o teatro, as artes, pautando nas questões dele, mas como não? E se ele não trouxer, e ele trouxer alguma coisa da Europa, que seja. Agora, a gente não pode crucificar ele por ele estar trazendo algo europeu. Eu não posso crucificar a Bianca se ela quiser trabalhar com temáticas, com textos escritos por dramaturgos homens, enquanto a Marília fala, eu quero mulheres dramaturgas. Então,
a gente vai começar a ver quais são os nossos interesses. Então, a gente está caminhando para finalizar, os nossos interesses, mas a gente tem que, só o interesse nosso teórico e o interesse nosso de vida não é teatro, não é arte. E é isso que eu coloquei aqui nessa oficina desde ontem. Só o Raoni, que trabalha com as matrizes afro, e é branco, olha lá. Está com aquele cordãozinho no pescoço, que eu falo, mas, gente, esse cara branco, e está fazendo peça que chama Ifé, que fala de terreiros, de candomblé, como é que é isso? A gente tem os nossos interesses e as nossas pesquisas, e a gente vai para campo, porque a vida é um campo. Agora, nós aqui, a Theo, a Marília, a Bianca, o Marcos, a Daiane e a Niuara, todo mundo, a gente vai fazer o quê? A gente vai traduzir isso em arte. Agora, para a gente traduzir isso em arte, a gente vai pensar assim, ó, Theo, para você. Você falou toda a temática sua das mulheres, mas qual é o conflito? Aí eu penso assim, ó, o meu mundo estava posto em sossego até que algo tem que acontecer. Então, tem que ter um conflito. Eu falo das mulheres, mas o que é a sua questão? Aí você vai falar, agora eu acho que eu estou relendo e ressignificando essas poesias. Até o caiu? Não, né? Eu estou ressignificando essas poesias. Então, isso já é uma questão. Fala assim, agora eu sou uma outra. Eu não tô só essa mulher que está nessa poesia, agora outra. Então, a gente no campo da arte, agora a gente pensar assim, ó, os nossos projetos, eles são os que a gente acredita, são os nossos motivos, o que dá o nosso gás. Mas só ele, por si só, se ele não conectar, como a Niuara falou, ó, eu estou olhando a tendência do mundo, depois vou descendo. Aí, se eu não conecto com ele, eu vou compartilhar com menos gente. Aí, a ideia que eu penso é, até eu só falar da vida dela, por si só, pode não ser interessante. Falar, tá, eu tenho uma vida mais triste. Alguém pode falar assim, a minha vida é mais triste que a sua. Mas ela vai ter que trazer essa vida com outro olhar, com uma nova percepção de mundo. A Bianca vai trazer essa mulher, esse corpo, e falar assim, ó, não é só esse corpo erotizado que é colocado na televisão e a gente vai massacrar o corpo erotizado. Não, a gente vai trazer que corpo é esse que vai ser lido, que vai ser percebido através dos sentidos. Então, qual é o meu interesse ali? E aí a gente vai falar qual é o meu campo. Porque a pesquisa, vocês já sabem. Eu falo, a pesquisa é a mulher, a pesquisa é a droga, a pesquisa é o Raoni, a festa junina, as manifestações populares. A Niuara é a tendência. Tá, essa é o que eu vou pesquisar. Agora, como eu caminho até lá? Para isso não ser só acadêmico, não ser só documento, só registro. Como que o meu caderninho, que era o que eu quis falar para vocês, como que o meu caderninho de registro ele vai virar poesia? Como que eu vou fazer ele virar poesia? Então eu vou cheirar esse caderno, eu vou pegar esse caderno, eu vou ter o gosto desse caderno, mas eu vou ter a disponibilidade, a honestidade e a tranquilidade, né, sem os preconceitos, de deixar, gente, essa caneta correr solta. Porque essa caneta correr solta, porque ela já é um canal, né? Então, assim, você olha para aquela paisagem e você escreve, já é um canal que pode te limitar, mas como você vai deixar isso correr solto? Aí eu pego o exemplo da Daiane, que eu acho que ficou mais claro aqui para a gente. A droga, ela quer tratar sobre as drogas, e vai tratar dessas drogas, mas para ela fazer isso de uma maneira que é o que eu estava propondo aqui, diferente de só catequizar e falar que o outro vai para o inferno, é ela falar, como é que eu vou fazer, como a gente assiste vários filmes, que a gente chega a falar assim, nossa senhora, essa pessoa não tem alternativa mesmo, eu entendo ela, é de você ir lá e você entender quem você está querendo botar na parede. Aí eu falo assim, nossa gente, esse cara é um coitado, eu tenho a compaixão. Aí você vai entender aquele machismo e fala assim, gente, ó a mãe que esse cara teve, ó o pai que esse cara teve, ó a cidade que ele morou, é a casa que ele estava, ó a vizinhança que ele tinha. Então, aí você vai começar a ter compaixão. Então, quando você pega o vilão e consegue fazer um vilão, você observar ele de outra maneira,
se alcança tanto o mocinho como o vilão, porque a gente está olhando os dois com os mesmos pesos e as mesmas medidas. E aí, eu acho, para a gente fechar essa minha fala, pode ser utópica, pode ser o que for, mas a gente pode ter pelo menos a vontade de fazer isso. Assim, eu tenho a vontade de trazer o vilão. Pode fazer, Niwara, pode falar. Desculpa, eu vou ter que sair. Tá. Eu quero me despedir, agradecer aí o projeto Caixa Mágica, para estar proporcionando as oficinas, e agradecer você por compartilhar seus conhecimentos. Eu espero ansiosa pela próxima oportunidade. Gente, tá bom, obrigada, Niwara. boa noite. Obrigado, Niwara, pela presença. Pela participação. Tudo de bom para você e vamos desenhar. Tá. Então, a gente já está fechando aqui também. Então, o que acontece é a gente pensar que eu posso buscar agora, falar assim, olha, o que eu quero trabalhar, o que eu quero escrever. E aí eu vou buscar essa maneira e eu dou eu coloco essa fala, da gente pensar assim, olha, eu posso trazer o vilão para a cena com outro olhar. Como é que é trazer o vilão com outro olhar para ele negociar comigo? Como é que é? E aí a gente volta lá, diversidade cultural, como eu disse, a antropologia cultural em si, as práticas espetaculares, as diferentes culturas, e o outro, o mundo que cada um percebe, como que a gente vai trazer isso, igual aquelas artes que se permanecem através do tempo, ela consegue, a grande parte, ela atravessa tempo, atravessa história, atravessa gênero, atravessa sexo, e a gente pega. Então, pessoal, eu espero que a gente, dentro desse debate que nós fizemos, dessa produção de ontem, e dessas questões, que possa chegar para vocês, ter chegado aí de alguma maneira essa temática. E é isso, agradecer a presença, porque eu sei que nesse momento está todo mundo cheio de coisas, e está até uma hora dessa, para quem está no horário de Brasília, já é bastante. Então, obrigado, Bianca. Se quiser falar alguma coisa, a Daiane, a Theo, a Marília, Raoni, para a gente poder fazer o nosso encerramento. Bom, eu gostaria de agradecer, né, em nome do projeto, dizer que a oficina foi ótima, muito boa, muito bem proveitosa, né? Agradecer a presença de cada um. A gente sabe que no final, né, o Júnior falou, vai dando uma cansada também, a gente vai revendo aí as coisas que a gente tem que fazer, aí vai se cobrando, mas no geral foi bom demais. Bom, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, Júnior, por ter topado aí mais um desafio aí da Caixa Mágica, uma oficina aí que a gente sabe que demanda bastante trabalho, né? Bom, eu vou aqui para as formalidades, tá, gente? Bom, esse projeto ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc através da primeira edição do Alejandro Bedotti, do edital de chamamento público de fomento à cultura para pesquisas e desenvolvimento de expressões culturais. O edital é o 083 de 2020, seja o CEL Codec Rondônia. Bom, dizer para vocês que o projeto, além da oficina, ele vai oferecer uma peça de teatro para ser baixada em PDF. Então, fica ligado lá na nossa página do Instagram, Caixa Mágica, que aí a gente vai publicar lá onde que vai ser possível baixar esse arquivo PDF para poder... um musical infantil, né, para quem quiser baixar e ler com a família, montar, aí a gente... fica livre, não é mesmo? Bom, então é isso. Muito obrigado a todos e todas. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Tudo de bom para todo mundo. Boa noite. Boa noite para vocês. Agradece a presença de todos. Boa noite. Boa noite, Daiane. Até mais. Boa noite, Theo. Valeu, Marquinhos. A gente se fala.
Raoni, para a gravação,